A poeira que cobria o estúdio de restauração do Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, era uma poeira de tempo. Não a sujeira comum, mas partículas de séculos que se desprendiam de telas, molduras e documentos, flutuando no ar como fantasmas preguiçosos sob os feixes de luz que cortavam a penumbra. Era o ambiente de trabalho de Léo Alcântara, e em junho de 2023, ele o conhecia melhor do que a própria casa. Aos 42 anos, Léo era um homem que vivia mais no passado do que no presente. Seus amigos eram os pigmentos, suas conversas eram com as rachaduras do verniz, e seus segredos eram aqueles que os artistas escondiam sob camadas de tinta. Naquela manhã, uma nova peça chegou, vinda do depósito mais profundo e esquecido do museu. Não era uma obra célebre. O registro a descrevia de forma burocrática. Retrato de Sua Alteza Imperial, a Princesa Isabel. Artista A. Corrêa, C. 1888. Óleo sobre tela. Doação anônima 1925. A tela estava opaca, coberta por uma camada de sujeira e verniz oxidado que lhe dava um tom amarelado doentio. A princesa no retrato parecia cansada, distante, uma figura histórica sem vida, presa em uma moldura de madeira escura e lascada. Era o tipo de trabalho que a maioria dos curadores ignorava, uma peça secundária destinada a preencher um espaço vazio em uma exposição sobre o Segundo Reinado, nada mais. Para Léo, no entanto, cada tela era um universo. Ele posicionou o quadro no cavalete, sob a luz fria e cirúrgica da sua bancada. O cheiro de terebintina e óleo de linhaça se misturava ao odor de mofo da tela antiga. Com delicadeza, começou o processo de limpeza, aplicando um solvente suave com um cotonete. Lentamente, as cores originais começaram a emergir. O azul profundo do vestido da princesa, os tons de pele que ganhavam calor e vida, os detalhes do brocado que antes eram apenas uma mancha escura. Era um processo meditativo, quase arqueológico. Léo sentia como se estivesse escavando o tempo, revelando um rosto que ninguém via há mais de um século. O trabalho se estendeu por dias. Ele limpava centímetro por centímetro, com a paciência de um monge. A figura da princesa se tornava mais nítida, seu olhar parecia ganhar uma profundidade que a sujeira escondia. Era um retrato incomum. Diferente das representações oficiais, cheias de pompa e rigidez, este tinha uma certa melancolia, uma vulnerabilidade no canto dos lábios. O artista, quem quer que fosse esse, A. Corrêa, havia capturado algo mais íntimo. Foi na segunda semana de trabalho, enquanto se concentrava no busto da princesa, que algo chamou sua atenção. O colar era uma peça simples para uma princesa, uma gargantilha de veludo com um único pingente de pedra escura, talvez um ônix ou uma turmalina negra, cravejado de pequenos diamantes. Enquanto limpava a área com cuidado, sob a lente de aumento, um brilho estranho fez parar. Não era o brilho natural da tinta que imitava uma gema. Era algo diferente. Um ponto de luz que parecia fora de lugar, quase como um erro do pintor. Ele ajustou a iluminação e inclinou a cabeça. O brilho persistia. Parecia vir de dentro da pedra pintada, uma cintilação anômala que desafiava a lógica da luz e da sombra na tela. Inicialmente, ele pensou ser um dano no pigmento, uma partícula de poeira presa no verniz antigo. Mas, ao examinar mais de perto com um microscópio digital portátil, seu coração começou a bater mais rápido. O brilho não era aleatório. Sob a ampliação de 200 vezes ele viu, não era um ponto de luz, eram símbolos. Minúsculos, quase invisíveis a olho nu, gravados com uma precisão inacreditável nas camadas de tinta que formavam a gema. Eram formas geométricas, linhas e pontos que não se pareciam com nada que ele já tivesse visto. Um arrepio percorreu sua espinha. Aquilo não era um acidente. O artista A. Corrêa havia escondido algo ali, bem à vista de todos, no centro do retrato da mulher que assinaria a Lei Áurea. Era uma mensagem, um segredo trancado em um colar pintado há mais de 130 anos. O retrato, que antes era apenas mais uma peça esquecida, de repente se tornou um enigma. E Léo, um homem acostumado a conversar com o passado, sentiu que o passado, pela primeira vez, estava falando diretamente com ele. O que brilhava no colar da princesa não era uma joia. Era uma pergunta, e ele sabia com uma certeza que o assustava e o fascinava que precisava encontrar a resposta. O silêncio do estúdio pareceu se adensar, pesado com o peso de um segredo que havia esperado mais de um século para ser redescoberto. A descoberta dos símbolos transformou a rotina de Léo. O trabalho de restauração, antes um fim em si mesmo, tornou-se um meio para um propósito muito maior. Cada pincelada de solvente, cada análise de pigmento era agora uma busca por mais pistas. Ele fotografou os símbolos em altíssima resolução, imprimiu as imagens e passou noites em claro em seu pequeno apartamento em Santa Teresa, com livros de simbologia espalhados pela mesa, tentando encontrar um padrão, uma correspondência. Nada, não eram runas, não eram símbolos alquímicos, não eram parte de nenhum código maçônico que ele conhecesse. Eram únicos.
Sua primeira parada lógica foi o arquivo do museu, um labirinto de corredores frios e prateleiras de aço que guardavam a memória burocrática de cada peça do acervo. Ele solicitou a pasta do retrato de Sua Alteza Imperial. Era um arquivo fino, quase vazio. A ficha de doação de 1925 era lacônica, doado por família anônima. Sem documentação de proveniência. Era um beco sem saída. A única informação concreta era o nome do artista, A. Correia e a data estimada. Léo mergulhou nos registros de artistas do século XIX. Encontrou dezenas de Correia, mas nenhum A. Correia que se destacasse. A maioria era de pintores de paisagens ou retratistas de menor expressão, cujas biografias eram meras notas de rodapé em livros de história da arte. Ele sentia que estava procurando uma agulha em um palheiro de nomes esquecidos. A frustração começou a se instalar. O segredo estava ali, a centímetros de seu rosto todos os dias, mas o contexto, a chave para decifrá-lo, parecia ter se perdido no tempo. Foi então que, revirando a frágil pasta de arquivo pela terceira vez, algo caiu de dentro de uma dobra do papelão envelhecido. Era um pequeno pedaço de papel amarelado, dobrado e quebradiço. Com o coração na boca, ele o desdobrou com uma pinça. A caligrafia era elegante, mas apressada. Dizia apenas, presente de gratidão pela coragem. Cuidado com os olhos da coroa. Olhos da coroa, a frase ecoou em sua mente. Não era uma referência ao império como instituição, soava mais pessoal, mais perigosa, uma advertência. E presente de gratidão. Gratidão por quê? Pela abolição, a data do quadro, 1888, coincidia. Mas a advertência sugeria algo clandestino, algo que não deveria ser visto. A princesa, naquele ano, era a figura mais celebrada do país. Porque a necessidade de cautela, a pista, por mais vaga que fosse, deu a Léo um novo rumo. Ele começou a pesquisar não apenas artistas, mas círculos abolicionistas. O movimento não fora feito apenas de figuras públicas como Joaquim Nabuco ou José do Patrocínio. Havia uma vasta rede subterrânea de ativistas, jornalistas, advogados e cidadãos comuns que arriscavam tudo para ajudar escravos a fugir, para publicar panfletos e para pressionar o governo. Talvez A. Correia fosse um deles. Ele passou a frequentar a Biblioteca Nacional, mergulhando em jornais da época, manifestos abolicionistas e registros de sociedades secretas. Foi em um jornal de pequena circulação, A Redenção, datado de setembro de 1888, que ele encontrou uma pequena nota na seção de artes. Mencionava uma exposição de artistas engajados e citava o talentoso Antônio Correia, cujo pincel serve à causa da liberdade. Antônio Correia. O A finalmente tinha um nome. A busca por Antônio Correia o levou a um caminho ainda mais obscuro. Ele era um pintor de talento, mas que deliberadamente evitava os salões da Academia Imperial de Belas Artes. Suas obras conhecidas eram poucas, a maioria retratando o cotidiano de negros e trabalhadores, algo incomum e até subversivo para a época. E o mais intrigante. Depois de 1889, com a proclamação da República, ele desapareceu. Não havia mais registros de exposições, vendas ou mesmo de sua morte. Era como se tivesse se desvanecido. Léo sentia que estava se aproximando. O artista era um abolicionista, o quadro era um presente de gratidão, a mensagem no colar era um segredo. As peças começavam a se encaixar, mas a imagem que formavam era incompleta, cheia de sombras. Ele precisava de ajuda. Havia limites para o que um restaurador de arte poderia descobrir sozinho nos arquivos. Ele pensou em sua antiga professora da universidade, a doutora Helena Matos, uma historiadora renomada, especialista no Brasil Império, uma mulher cuja mente era tão afiada quanto o olhar cético. Se alguém poderia decifrar aqueles símbolos, ou pelo menos apontar uma direção, seria ela. Marcar um encontro com Helena era um risco. Significava compartilhar um segredo que, por alguma razão, parecia perigoso. Mas o mistério do colar da princesa era forte demais para ser ignorado. O apartamento da doutora Helena Matos, em Copacabana, era um santuário de livros. Paredes inteiras eram cobertas por estantes que iam do chão ao teto, repletas de volumes sobre história, sociologia e antropologia. O ar cheirava a papel antigo e café recém-passado. Helena, uma mulher de 70 e poucos anos, com cabelos brancos presos em um coque severo e olhos que brilhavam com uma inteligência incisiva, analisou as fotografias dos símbolos que Léo colocou sobre sua mesa de centro. Ela pegou uma lupa, a mesma que usava para examinar documentos antigos, e se debruçou sobre as imagens. O silêncio se prolongou por vários minutos. Léo sentia o suor se formar em suas mãos. Ele havia explicado tudo, o retrato esquecido, a limpeza, a descoberta, a nota no arquivo, a identidade de Antônio Correia. Extraordinário, ela murmurou finalmente, sem tirar os olhos das fotos. Nunca vi nada parecido. Não é nenhum código conhecido? Perguntou Léo, a esperança minguando.
Não um código europeu, certamente, disse Helena recostando-se na poltrona. A estrutura é complexa, há uma mistura de influências aqui. Algumas formas lembram vagamente a escrita Nsibidi, da África Ocidental, mas está modificado, hibridizado. Ela fez uma pausa, olhando para Léo por cima dos óculos. Antônio Correa, você disse, um abolicionista, isso faz sentido. Muitas sociedades secretas abolicionistas usavam códigos para se comunicar. Eram redes de fuga, quilombos urbanos. Precisavam de sigilo absoluto. A polícia do Império era brutal. A menção a quilombos fez algo estalar na mente de Léo. As redes de fuga, os caminhos secretos. Você acha que isso poderia ser um mapa? Ele arriscou. Helena olhou para as imagens novamente, pensativa. Um mapa? É possível. A forma como os símbolos estão dispostos dentro da gema poderia ser uma representação simbólica. Cada símbolo um ponto de referência, uma instrução. Ela se levantou e caminhou até uma de suas estantes, puxando um livro pesado e empoeirado. As rotas de fuga para os quilombos eram segredos guardados a 7 chaves. Eram transmitidos oralmente ou através de símbolos que só os iniciados entendiam. Símbolos em tecidos, em esculturas de madeira, por que não em uma pintura? A ideia era vertiginosa. Um mapa para um quilombo escondido no colar da princesa regente. A mulher que oficialmente libertou os escravos poderia estar, secretamente, envolvida em operações clandestinas de fuga. Era uma teoria explosiva que reescreveria um capítulo da história brasileira. Isso a colocaria em uma posição de risco extremo, continuou Helena, como se lesse os pensamentos de Léo. Se o imperador, seu pai, ou a elite escravocrata descobrissem. Seria um escândalo de proporções inimagináveis. Talvez seja esse o significado da nota. Cuidado com os olhos da coroa, não a instituição, mas as pessoas dentro dela que se opunham a ela. Nos dias seguintes, Léo e Helena trabalharam juntos. Ela mergulhou em seus arquivos pessoais, em diários de abolicionistas e em estudos antropológicos sobre simbologia afro-brasileira. Léo, por sua vez, voltou ao quadro com um novo olhar. Ele não era mais apenas um restaurador, era um cartógrafo decifrando um mapa. Ele começou a analisar não apenas os símbolos, mas a própria pintura da joia, as facetas, os reflexos de luz. Tudo poderia ser parte do código. Enquanto isso, no museu, a ausência de progresso visível na restauração começou a chamar a atenção. O diretor do museu, Horácio Bastos, um homem de terno impecável e sorriso burocrático, abordou Léo em seu estúdio. Doutor Alcântara, disse Bastos com uma cordialidade forçada, o retrato da princesa. Algum problema? O prazo está se aproximando. Nenhum problema, diretor, apenas um trabalho delicado. O verniz está muito oxidado, mentiu Léo, cobrindo rapidamente as impressões dos símbolos com uma flanela. Bastos olhou para o quadro, depois para a desordem de livros e papéis na mesa de Léo. Seu olhar era perspicaz. Vejo que está fazendo uma pesquisa aprofundada, louvável, mas nosso objetivo é colocar a peça em exibição. Não precisamos reescrever a história, apenas preservar o que está na tela. A frase soou como uma advertência velada. Bastos era um tradicionalista, um homem que via a história como um monumento de mármore, fixo e imutável. A ideia de que uma pintura pudesse conter um segredo que abalaria a narrativa oficial certamente o deixaria desconfortável. Léo sentiu um calafrio. Os olhos da coroa podiam ter desaparecido, mas os olhos da burocracia e do status quo estavam bem ali, observando-o. A pressão de Bastos só o tornou mais determinado. Ele precisava de mais uma peça, algo que conectasse o pintor, a princesa e o misterioso código. Ele decidiu examinar a moldura. Era antiga, certamente a original. Passou horas analisando cada centímetro de madeira escura, procurando por marcas, inscrições, qualquer coisa. E então ele encontrou. Em uma das junções traseiras, a madeira parecia ligeiramente solta. Usando uma espátula fina, ele forçou a junta com cuidado. A madeira cedeu, revelando um pequeno compartimento oco, do tamanho de um dedo. Dentro havia um único pedaço de pergaminho enrolado e selado com cera. Com as mãos trêmulas, ele quebrou o selo. Não havia uma carta nem uma mensagem longa. Apenas 2 coisas. Um nome e um desenho. O nome era Quilombo do Outeiro, e o desenho era um mapa rudimentar de uma cadeia de montanhas, com um rio e um único pico destacado. Não havia coordenadas nem escalas. Era um fragmento, um pedaço do quebra-cabeça. Mas agora o mapa no colar tinha um destino. A descoberta do nome Quilombo do Outeiro e do mapa parcial na moldura eletrificou a investigação. No entanto, a alegria da descoberta foi rapidamente temperada pela realidade. O nome não constava em nenhum registro oficial. Léo e Helena passaram dias vasculhando os arquivos da Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Não havia menção a um quilombo do Outeiro em mapas da época, relatórios de polícia ou registros paroquiais. Era um nome fantasma. É claro que não estaria nos registros oficiais, disse Helena durante uma de suas sessões de pesquisa noturnas.
Os quilombos mais bem-sucedidos eram aqueles que ninguém sabia que existiam. Eram comunidades invisíveis, protegidas pelo segredo e pela geografia. O mapa parcial era a única esperança. A formação montanhosa desenhada era genérica, mas o pico destacado tinha uma forma distinta, quase como um dedo apontando para o céu. Helena sugeriu que a localização mais provável seria a Serra dos Órgãos ou a Serra da Mantiqueira, regiões montanhosas e de mata densa que serviram de refúgio para muitos escravos fugidos no século XIX, convenientemente próximas a Petrópolis, a cidade de veraneio da família imperial. Enquanto isso, a situação no museu se tornava cada vez mais tensa. O diretor Bastos, desconfiado das pesquisas de Léo e de suas longas horas no estúdio, começou a impor restrições. O acesso ao arquivo fora do horário de expediente foi revogado. Ele fazia visitas inesperadas ao estúdio de restauração, sempre com um pretexto qualquer, mas seus olhos examinavam cada papel sobre a mesa de Léo. Doutor Alcântara, espero que sua pesquisa não esteja distraindo do seu trabalho principal, disse Bastos certa vez, com um sorriso que não alcançava os olhos. Temos patrocinadores e um cronograma a cumprir. O retrato precisa estar pronto para a exposição do próximo semestre. Léo sentia o cerco se fechar. Ele estava trabalhando contra o relógio e sob vigilância. Ele começou a levar as cópias de suas pesquisas para casa todas as noites, temendo que Bastos pudesse ordenar uma limpeza em sua sala. A paranoia se instalou. Cada passo no corredor do museu parecia ecoar mais alto, cada olhar de um segurança parecia uma acusação. Ele se sentia como o próprio Antônio Correa, operando nas sombras, com medo dos olhos da coroa. A pressão o forçou a tomar uma decisão arriscada. Ele precisava terminar a restauração o mais rápido possível, para aplacar Bastos, mas também precisava de uma desculpa para se ausentar e investigar o mapa. Ele trabalhou incansavelmente, dia e noite, finalizando os retoques finais no retrato. A pintura, agora livre da sujeira de um século, estava deslumbrante. A princesa parecia viva, e o colar com sua pedra escura pulsava com um mistério ainda mais profundo sob as cores vibrantes. Com a restauração concluída, ele comunicou a Bastos, que pareceu visivelmente aliviado. Léo então pediu alguns dias de folga, alegando exaustão. Era sua janela de oportunidade. Ele e Helena se concentraram no mapa. Compararam o desenho do pico com mapas topográficos da região de Petrópolis. Depois de horas de análise, encontraram uma correspondência. Um pico conhecido localmente como Dedo de Deus, mas que em mapas mais antigos tinha outro nome menos conhecido. E o rio desenhado no pergaminho correspondia ao traçado do rio Piabanha. A localização aproximada era uma área remota e de difícil acesso, a muitos quilômetros da cidade, em uma região que hoje era parte de uma reserva florestal. Léo se preparou para a expedição. Comprou um facão, botas de caminhada, repelente e um GPS. Ele não era um aventureiro, era um homem de livros e estúdios. A ideia de entrar na mata sozinho o apavorava, mas a necessidade de encontrar a verdade era maior que o medo. Tome cuidado, Léo, disse Helena quando ele se despediu. Você não está apenas procurando por ruínas, está procurando por um segredo que pessoas poderosas, na época, queriam que permanecesse enterrado. A viagem para a região de Petrópolis foi tensa. Ele dirigiu pelas estradas sinuosas da serra, sentindo o peso da história ao seu redor. Deixou o carro em uma pequena vila e começou a caminhada, seguindo as coordenadas que havia traçado. A trilha era quase inexistente, coberta pela vegetação densa da Mata Atlântica. O som da cidade foi substituído pelo zumbido de insetos e pelo chamado de pássaros invisíveis. O ar era úmido e pesado. Por 2 dias ele caminhou, abrindo caminho com o facão, dormindo em uma rede, sentindo-se completamente fora de seu elemento. Ele estava prestes a desistir, pensando que tudo era uma loucura, uma fantasia criada por sua mente obcecada, quando viu algo. Uma linha de pedras perfeitamente alinhadas, quase engolidas pelo chão da floresta. Não era uma formação natural, era o vestígio de um muro. Seu coração disparou. Ele seguiu a linha de pedras e mais adiante encontrou outras. Fundações de pequenas casas, um pátio de terra batida coberto de musgo, uma grande rocha achatada que poderia ter sido um local de reuniões. Eram ruínas, discretas, humildes, mas inegavelmente a obra de mãos humanas. Ele havia encontrado. Era o quilombo do Outeiro. Ele caminhou pelo local abandonado, imaginando as vidas que haviam sido vividas ali. Pessoas que haviam lutado por sua liberdade e construído uma comunidade secreta naquele vale escondido. No centro do que parecia ser a praça principal, havia uma pedra maior, um monólito natural. E cravado nela, erodido pelo tempo, mas ainda reconhecível, estava um dos símbolos do colar. O símbolo principal, o que estava no centro da gema, era a confirmação. A prova de que a pintura e aquele lugar estavam conectados. Ele passou a mão sobre o símbolo gravado na pedra, sentindo a textura áspera e fria.
Foi então que notou que a base da pedra parecia diferente. Havia terra solta, como se algo tivesse sido enterrado ali. Movido por um instinto, ele começou a cavar com as mãos e com a lâmina do facão. A poucos centímetros da superfície, seus dedos tocaram algo duro e frio. Metal. Era uma pequena caixa de ferro enferrujada e pesada. O segredo do quilombo do outeiro não estava apenas no mapa, estava ali, enterrado aos pés daquele símbolo. A caixa de ferro estava selada pela ferrugem. Léo usou a ponta do facão e uma pedra para forçar a tampa, o som metálico ecoando pelo silêncio da floresta. Finalmente, com um estalo, a fechadura cedeu. O cheiro de mofo e papel velho subiu da caixa. Dentro, envoltos em um pano de algodão puído, não havia joias ou ouro. Havia algo muito mais valioso, cartas. Eram um pequeno maço de papéis amarrados com uma fita de seda desbotada. A tinta estava esmaecida, mas a caligrafia era legível. Com as mãos trêmulas, Léo desamarrou a fita e abriu a primeira carta. Não era da princesa, era para ela. Alteza, começava a carta com uma caligrafia firme e elegante, surpreendente para um documento encontrado em um lugar como aquele. As sementes que nos enviaste chegaram em segurança. A colheita será farta este ano e nossos filhos terão o que comer. Agradecemos por seu olhar protetor que nos guarda dos lobos da corte. A carta era assinada por Dandara em nome do povo livre do outeiro. Léo sentou-se no chão da floresta, atônito, e leu uma por uma. Eram dezenas de cartas escritas ao longo de vários anos, todas de Dandara para a princesa Isabel. Elas não falavam apenas de sementes e suprimentos, falavam de pessoas. Nomes de escravos que haviam chegado em segurança, notícias de famílias que haviam se reencontrado, pedidos de ajuda para comprar a alforria de parentes que ainda estavam cativos. Era a crônica de uma aliança secreta e perigosa. Isabel não era apenas uma simpatizante distante, ela era uma participante ativa na rede de fuga. Ela usava sua posição e sua fortuna para financiar e proteger aquele quilombo. O presente de gratidão mencionado na nota do arquivo não era pela Lei Áurea, um ato público e político. Era por isso, pela ajuda clandestina, pessoal e arriscada. Em uma das últimas cartas, datada de pouco depois da abolição, Dandara escreveu sobre o retrato. Nosso amigo Correia terminou a obra. É a nossa história, selada em segredo para que apenas os olhos certos possam ver. O colar que ele pintou em seu pescoço é o nosso selo da liberdade, o mapa para este lugar seguro e um tributo eterno à sua coragem. Que ele sirva como um lembrete de que a verdadeira liberdade é construída não apenas com leis, mas com atos de desafio. Tudo se encaixou. O pintor Antônio Correia era a ponte entre os dois mundos. Ele era o mensageiro, o artista que transformou uma aliança perigosa em uma obra de arte codificada. O retrato não era apenas um retrato. Era um documento histórico, um testamento, a prova de um capítulo da vida da princesa que a história oficial havia apagado completamente. Léo guardou as cartas de volta na caixa com um cuidado reverente. O sol começava a se pôr, filtrando-se por entre as árvores e lançando longas sombras sobre as ruínas. O silêncio da floresta não parecia mais assustador, mas solene. Ele não havia encontrado apenas um quilombo perdido. Ele havia encontrado a voz de Dandara, a coragem de Correia e o verdadeiro legado de Isabel. Ele tinha a prova, e agora precisava decidir o que fazer com ela. Voltar para o Rio de Janeiro, para o museu e para o diretor Bastos não seria mais a mesma coisa. Ele não carregava apenas uma caixa de ferro enferrujada. Carregava um pedaço da verdade, e a verdade, ele sabia, podia ser tão perigosa quanto libertadora. O retorno de Léo ao Rio de Janeiro foi silencioso e carregado de uma tensão interna que o consumia. A caixa de ferro viajava no banco do carona, coberta por um casaco, mas para ele, seu peso parecia preencher todo o carro. Ele não era mais o mesmo homem que havia deixado a cidade dias antes. O acadêmico meticuloso havia se tornado o guardião de um segredo que tinha o poder de sacudir as fundações da história brasileira. Sua primeira ligação foi para Helena. Ele contou tudo, a voz embargada pela emoção da descoberta. Do outro lado da linha, a historiadora, normalmente tão contida, ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz era reverente. Léo, você conseguiu, você encontrou isso muda tudo. Mas a questão permanecia, o que fazer agora? Publicar a descoberta em um artigo acadêmico. Levar à imprensa, o risco de sensacionalismo era enorme. As cartas poderiam ser contestadas, a história distorcida. Eles precisavam de uma estratégia. E, inevitavelmente, o caminho passava pelo Museu Histórico Nacional e por seu diretor Horácio Bastos. Léo marcou uma reunião com Bastos. Ele não disse qual era o assunto, apenas que era urgente e se referia ao retrato da princesa. Entrou na sala do diretor carregando a caixa de ferro. Bastos o recebeu com a mesma polidez fria de sempre, indicando uma cadeira à frente de sua imponente mesa de mogno. Doutor Alcântara, espero que seus dias de descanso tenham sido
Revigorantes, disse Bastos com um leve tom de sarcasmo. Foram esclarecedores, diretor, respondeu Léo, colocando a caixa sobre a mesa com um baque surdo. Bastos olhou para o objeto rústico e enferrujado com desdém. O que é isso? Sem dizer uma palavra, Léo abriu a caixa e retirou o maço de cartas, colocando delicadamente sobre a superfície polida da mesa. Esta é a verdadeira proveniência do retrato de A. Correa. Enquanto Bastos, cético, começava a ler a primeira carta, Léo narrou toda a história. Falou dos símbolos no colar, da pesquisa sobre o pintor abolicionista, do mapa na moldura, da expedição à floresta e da descoberta do quilombo do Outeiro. A cada palavra, a expressão de Bastos se transformava. A indiferença deu lugar à incredulidade, depois ao choque e, finalmente, a algo que parecia medo. Ele terminou de ler a última carta e recostou-se na cadeira, pálido. Ele olhou para Léo, depois para as cartas e depois para a parede de seu escritório, como se procurasse uma resposta no ar. Por um longo tempo, o único som na sala foi o tic-tac de um relógio de pêndulo. Isso é impossível, sussurrou Bastos. As cartas são reais, a caligrafia pode ser autenticada. As ruínas existem, o retrato é a prova, disse Léo com a voz firme. Bastos passou a mão pelo rosto. Ele não era um vilão, Léo percebeu naquele momento. Era um guardião. Um guardião de uma versão da história que era segura, confortável e aprovada. Aquilo que estava sobre sua mesa era uma granada histórica e ele estava segurando o pino. Você entende as implicações disso? Disse Bastos a voz baixa. A imagem da princesa regente, a narrativa da abolição, isso vai criar um terremoto. Haverá negação, ataques. Dirão que são falsificações. Vão nos acusar de revisionismo, de manchar a memória da família imperial. Ou vão nos acusar de esconder a verdade se não fizermos nada, retrucou Léo. Essa história não pertence a nós, pertence ao país, pertence à memória de Dandara e do povo do Outeiro. A menção do nome de Dandara pareceu atingir Bastos. Ele olhou novamente para as cartas, para a caligrafia forte daquela mulher que liderou uma comunidade de libertos nas profundezas da floresta. O burocrata dentro dele estava em guerra com o historiador. A decisão não foi tomada naquele dia. Foram necessárias semanas de reuniões secretas, envolvendo especialistas em caligrafia, químicos para analisar a tinta e o papel das cartas e outros historiadores de confiança. A autenticidade dos documentos foi confirmada. A história era real. Diante da evidência irrefutável, Bastos cedeu, mas ele o fez à sua maneira, com cautela e controle. Não haveria um anúncio bombástico à imprensa. Em vez disso, o museu organizaria uma nova exposição, a maior em décadas. O título seria A Princesa e a Resistência, uma história secreta da abolição. O retrato de Antônio Correa seria a peça central. As cartas de Dandara seriam exibidas ao lado em vitrines climatizadas. A história seria contada, mas através da linguagem cuidadosa e curatorial de um museu. Léo concordou, era a melhor solução. A verdade viria à tona não como um escândalo, mas como uma revelação acadêmica protegida pela credibilidade da instituição. Ele passou os meses seguintes trabalhando com a equipe de curadoria, ajudando a construir a narrativa da exposição. Ele escreveu os textos que acompanhariam as peças, contando a história de sua descoberta, do pintor desaparecido e da líder do quilombo. O mistério do colar estava, em grande parte, resolvido. Ele sabia o que os símbolos significavam, quem os havia colocado lá e por quê. Mas à medida que a data de abertura da exposição se aproximava, uma sensação de incompletude o assombrava. A história de Dandara e Isabel estava vindo à luz, mais ia de Antônio Correa. O que aconteceu com o artista que arriscou tudo para criar aquela obra-prima codificada? Porque ele desapareceu depois da proclamação da República, justamente quando o perigo parecia ter passado. O fim de sua história continuava sendo uma página em branco. O mistério, Léo percebeu, não havia terminado. Ele apenas havia se transformado. A noite antes da abertura da exposição, o museu estava silencioso. As luzes principais estavam apagadas e apenas a iluminação de serviço criava longas sombras nos corredores vazios. Léo caminhava lentamente pela galeria principal, onde a exposição estava montada. Era a primeira vez que via tudo pronto, o efeito era poderoso. No centro da sala, em uma parede de destaque, estava o retrato da princesa Isabel. Agora, sob a iluminação profissional, a pintura parecia irradiar uma aura de segredo e majestade. O colar, com sua gema escura, parecia um olho observando os visitantes. Ao lado, em uma vitrine, as cartas de Dandara repousavam sobre um veludo escuro. A caligrafia firme da líder quilombola e a figura melancólica da princesa pareciam dialogar através do tempo e do espaço. Léo sentia uma mistura de orgulho e melancolia. A verdade estava ali, prestes a ser revelada ao mundo. Milhares de pessoas passariam por aquela sala, leriam os textos, veriam as provas. A história seria para sempre um pouco mais complexa, um pouco mais verdadeira.
Mas a sensação de que algo ainda estava faltando persistia. O destino de Antônio Corrêa o assombrava. Teria ele sido silenciado? Teria fugido? Ou simplesmente escolhido desaparecer, um artista que cumpriu sua missão e se retirou para as sombras? Ele se aproximou do retrato, olhando para ele não mais como um restaurador ou um investigador, mas como alguém que compartilhava um segredo com as figuras na tela. Ele conhecia a história por trás daquele olhar, a coragem por trás daquela joia. Seu trabalho estava feito. No dia seguinte, a abertura foi um evento monumental. Historiadores, jornalistas, acadêmicos e o público em geral lotaram o museu. O burburinho era elétrico. A história se espalhou como fogo. Houve choque, admiração e, como Bastos previra, alguma controvérsia, mas as provas eram fortes demais para serem ignoradas. O retrato de Ra. Corrêa se tornou a pintura mais famosa do país da noite para o dia. Léo se manteve nos bastidores observando a reação das pessoas. Ele não queria a fama, a descoberta para ele era a recompensa. Semanas se passaram, a exposição era um sucesso retumbante. Léo voltou à sua rotina no estúdio, trabalhando em outras telas, outros mistérios menores. Mas seus pensamentos sempre retornavam ao retrato. Ele sentia que havia uma última peça, um último detalhe que ele havia deixado passar. Numa noite chuvosa, ele estava sozinho no estúdio, organizando seus arquivos digitais. Ele abriu a pasta com as fotografias de altíssima resolução do retrato, feitas antes e depois da restauração. Ele passou pelas imagens, ampliando detalhes, revivendo o processo. Ele parou na imagem do colar, nos símbolos que haviam iniciado tudo. Depois, moveu a imagem, examinando o fundo escuro do retrato, os detalhes do vestido, o rosto da princesa. E então ele viu, foi algo sutil, quase imperceptível. Uma anomalia na escuridão no canto superior esquerdo, logo atrás do ombro de Isabel. Antes da restauração, era apenas uma mancha escura indistinguível do fundo. Mas com a limpeza, com a remoção do verniz oxidado, camadas de tinta que estavam ocultas por um século haviam vindo à tona. Ele ampliou a imagem ao máximo. Seu coração parou, não era uma mancha, eram figuras. Duas figuras pintadas em tons tão escuros que se fundiam com o fundo como fantasmas na penumbra. Eram quase espectrais, mas estavam lá. Uma era um homem segurando uma paleta e um pincel. Ele olhava diretamente para o espectador, um olhar sério, desafiador, Antônio Corrêa. Era um autorretrato secreto, escondido em sua própria obra. Ao lado dele estava uma mulher. Seus traços eram fortes, o queixo erguido, os olhos cheios de uma dignidade feroz. Ela não olhava para o espectador, mas para a princesa. Um olhar de cumplicidade e de proteção. Dandara, um arrepio gelado percorreu o corpo de Léo. O segredo não estava apenas no colar. Estava na composição inteira. O retrato não era apenas sobre Isabel, era um tríptico. A princesa no centro, a realeza que usou seu poder para o bem. E nas sombras, vigiando, testemunhando, estavam os verdadeiros arquitetos daquele ato de rebelião, o artista e a líder quilombola. Eles não eram coadjuvantes na história de Isabel. Ela era aliada na história deles. A pintura não era um mapa, era um testamento, uma declaração silenciosa de que a história é feita não apenas por aqueles que estão sob a luz, mas também por aqueles que operam nas sombras. Antônio Corrêa não desapareceu. Ele se imortalizou junto com a mulher cuja luta ele ajudou a registrar, no único lugar onde ninguém pensaria em procurar, bem à vista de todos. Léo se recostou na cadeira, o brilho do monitor refletindo em seus olhos. A sala estava escura, a chuva batia contra a janela. O mistério do quilombo do outeiro estava resolvido. Mas um novo, mais profundo, havia se aberto. Quantas outras obras de arte penduradas em museus ao redor do mundo continham segredos semelhantes? Quantos outros rostos se escondiam nas sombras das telas, esperando que um olhar atento os trouxesse de volta à luz? Ele olhou para a imagem na tela, para os três rostos que agora compartilhavam o mesmo espaço. A princesa, o artista e a líder, três mundos que se cruzaram em um ato secreto de desafio. A história estava completa, mas o silêncio do estúdio parecia, de repente, cheio de sussurros. Os sussurros de todos os outros segredos que o passado ainda se recusava a contar. E Léo sabia que sua busca estava longe de terminar, ela estava apenas começando.